Este podcast é orgulhosamente patrocinado pela Minimal Club. Dá uma sacada aqui, ó. Ela tá aqui, ó, e tá aqui também. Eu sempre faço podcasts com a blusa. E se você quiser saber mais, aqui na descrição tem um link para você comprar com 15% de desconto. Também tá aparecendo o QR Code na tela. Então não dá tempo mole não, já entra no site, reserva a sua, fica de minimal, igual a gente. E experiência do cliente, cara, é uma forma, né, de gestão que as empresas criaram e que tem transformado o mundo, literalmente, né? No passado, a gente tinha várias óticas de olhar um negócio. E muitas delas eram pautadas por uma tecnologia, por um produto, às vezes por uma questão geográfica. Mas o foco no cliente ele se tornou um mantra muito positivo na forma de conduzir os negócios nos últimos 10, 15 anos. Então, essas empresas que passaram a colocar o cliente no centro, elas passaram, de fato, a ter ótimos resultados econômicos. Aumento de market share, fatia de mercado, crescimento acelerado, sustentável, né, orgânico, positivo, crescimento pautado por lucros bons, ou seja, não é um crescimento, uma métrica de vaidade, não é algo ruim, ou seja, é um crescimento de fato positivo. Então, ou seja, os grandes líderes, eles começaram a olhar os negócios, né, as suas companhias dessa maneira, colocando o cliente no centro e entendendo que existe uma vivência. Uma vivência que todos nós, clientes, consumidores, nos deparamos ao se relacionar com uma empresa. Sim. E quando essa vivência, entra no conceito propriamente dito, quando essa vivência ela é muito positiva, na maioria dos momentos, Sim. você tem boas percepções, bons sentimentos naquele relacionamento com a marca. Então, essa vivência, ela é chamada de jornada, né? Desde quando você conhece uma empresa, até pela marca que ela tem, até mesmo no momento que você cancela, às vezes, um produto ou que você renova um contrato. Então, toda essa vivência é uma jornada do cliente, do consumidor. E as melhores, elas conseguem entregar positividade, elas conseguem entregar boas percepções em todos esses momentos dessa jornada. Mesmo quando você tem um problema. As empresas erram, né? Nós, empresários, sabemos muito bem disso e os clientes sabem que as empresas erram, mas a grande questão é como você vai lidar com o erro. Então, quando você tem essa boa gestão para entregar boas percepções dentro dessa vivência, isso é experiência. Você vai criando, de fato, momentos positivos. E em todos os momentos, né, nós estamos comunicando uma promessa, entregando uma promessa e reforçando uma promessa aos nossos clientes. E quando você comunica, você gera uma expectativa. Então, quando você comunica, está gerando uma expectativa. Aí você vai ter que entregar dentro dessa expectativa. E depois, você tem que reforçar, depois que o cliente está numa vivência de fato ongoing, está vivendo ali com a empresa, você tem que reforçar sempre essa promessa, atendendo às expectativas que você anunciou lá no início. Perfeito. Então, a partir disso, essa comunicação, entrega e reforço da promessa, ela está muito alinhada às expectativas geradas nos primeiros momentos dessa vivência. Então, quando essa expectativa ela é atendida, você está ok, está super legal e as coisas funcionam bem. Muitas vezes ela não é atendida. Aí você tem pontos de dor, pain points, né? Pontos de dor que você precisa corrigir. E isso já começa a ser a ciência da gestão da experiência do cliente. E quando você supera as expectativas, golaço. Aí você conseguiu, de fato, ir além do óbvio, fazer um extra mile, né? E ir além da milha, como os americanos lá falam, no seguinte sentido, né? De, olha, você já atendeu, mas você pensou em tantos detalhes, você pensou em em entregar tantas boas percepções que até mesmo superou o óbvio, você foi além. Então, isso faz com que você tenha um reflexo positivo em lealdade do cliente, ou seja, ele recompra e ele reconhece a sua empresa como uma boa referência para se relacionar. Ele tem reflexo também na recomendação. Então, nós nos relacionamos com outras pessoas e pode ser uma experiência empresa com empresa, B2B ou B2C, empresa com consumidor, não importa, e também relacionamentos
humanos, familiares, amigos, parceiros, empresários, outros clientes. E as recomendações, elas representam uma realidade do nosso dia a dia. E dentro de uma arquitetura de escolhas na economia comportamental, falando um pouco mais a fundo desse tema, o que acontece? As recomendações possuem um peso muito mais relevante numa tomada de decisão do que qualquer outro tipo de influência. Pode ser uma propaganda, um marketing, outro tipo de comunicação. As recomendações, quando eu te recomendo uma empresa... É muito forte. É muito forte. Então, o reflexo de ter uma boa experiência é que você, no ápice, você vai ter clientes recomendando aquela experiência aos seus amigos, aos seus familiares. Então, significa que você cumpriu com a meta. Significa que você... poxa, quando todos os seus clientes estão recomendando aos seus amigos e familiares, você está atendendo e superando as expectativas em todos os momentos, né? Então, isso gera uma máquina de crescimento, boca a boca positivo, fantástica. E tem várias estatísticas demonstrando que os clientes recomendados, eles possuem um valor vitalício muito maior, né? Um lifetime value muito maior. E você reduz também o seu custo de aquisição. Você não investe tanto em marketing, não precisa investir tanto em marketing e vendas, porque sua marca é muito bem falada e os clientes chegam espontaneamente, seu tempo de aquisição de clientes ele é reduzido e vários outros benefícios. Então, a experiência do cliente é um pouquinho disso tudo aí. Pegou essa aula? Pegou esse corte? Se você está ouvindo esse podcast, esse início não é um corte não, tá? Isso aqui é uma aula para você que começou a escutar a gente, uma aula de Tomás Duarte, meu camarada, CEO e fundador da Track.co. Eu conheço há muito tempo, há muitos anos, tá? Mas ele já impactou mais de 200 milhões de consumidores através das soluções da Track em ajudar mais de 1.500 marcas em 10 países. Tem muita história pra gente contar sobre CX, como é que isso tudo começou, como que a Track se tornou essa referência, como que ele também conseguiu certificações na Harvard, na Disney, nesse tema, e também tem livro escrito, etc. Cara, é uma honra estar recebendo você aqui, um grande amigo de início de jornada lá atrás, de primeiros dias de AB Startups, de dinossauros do ecossistema. A gente já estava tentando ter esse papo há muito tempo. Muito obrigado por estar aqui. É sempre uma aula ouvir você falar de Customer Experience. Bem-vindo ao podcast, agora sim, devidamente apresentado. Obrigado, cara, uma honra imensa, estava super ansioso para estar aqui. Obrigado ao time que está apoiando aqui também e acompanho, inclusive no meu carro, ouvindo no Spotify. Maneiro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Durante muito tempo, e eu fiz publicidade e marketing na SPM, não sei o quê, aí tinha muito essa coisa de o cliente no centro do processo, etc. Sim. E tal. O foco no cliente, por aí vai. E aí você teve todos os marqueteiros tradicionais, Philip Kotlers, etc. E em algum momento, o mundo de design thinking, o mundo de pesquisa e satisfação, o mundo de experiência, o mundo do marketing foi se juntando. Teve alguém, ou alguém foi uma referência, ou uma marca que quando fez, foi tipo assim, a Ford no Fordismo. Que aí todo mundo falou, nossa, a partir de agora tem que ser Fordismo. Teve alguém que fez isso pro CX, que as pessoas falaram aí, peraí, o que esses caras inventaram aí? Que aí começou a virar um tema, um eixo, né, principal no estudo de crescimento dos negócios. Legal. Veja bem, existem empresários que são, que eu digo, customer-centric heroes, né? Os heróis da experiência do cliente, cara, há 100 anos. Né? Vamos falar do Walt Disney aqui, um exemplo clássico. Pô, ele pensava em vestir os sapatos dos clientes, em navegar ali, vivenciar o parque para ver quais seriam as percepções dos clientes e por aí vai. Assim, exemplos, tá? Mas com o avanço da tecnologia, a experiência do cliente foi ficando mais refinada. Né? Na década de 80, nós tivemos as primeiras formas digitais, vamos dizer assim, de documentação de dados de clientes em larga escala, assim, de uma maneira relevante. Nasceram os primeiros contact centers de larga escala. Isso já existia há bastante tempo, mas nasceram os primeiros CRMs, né, 80, 90, e isso começou a se tornar uma ciência na gestão de relacionamento com o consumidor, né? Então, algumas empresas foram, ou seja, a cultura já perpetuava em alguns cenários. Sim. Exemplo da Disney. Por outro lado,
as empresas foram evoluindo essa gestão tecnológica e a tecnologia tem um fator super preponderante nesse quesito, porque a experiência do cliente eu divido ela entre gestão, tecnologia / inovação e comportamento do cliente. E a tecnologia ela sempre ancora alterações e evoluções na gestão e também que vão influenciar no comportamento do cliente. Então, nos anos 90, a gente teve os primeiros CRMs e isso foi uma forma de refinar essa gestão. E com o avanço, lá nos anos 2000, a gente foi percebendo também outras tecnologias, como de helpdesks e as plataformas de CXM, né, para fazer a gestão de dados de sentimento e percepção do cliente, começaram a se tornar mais populares também. Quando a gente fala de 2006 até 2011, nós tivemos, na minha visão, 2 livros que foram criados por um autor que, de fato, mudou a forma de pensar, eu acredito, que é o Fred Reichheld. Né? Uau! Ele é o criador do NPS, que foi uma grande referência para fazer métricas de experiência do cliente. Esse termo NPS ele se tornou consagrado na mesa dos maiores executivos do mundo até hoje, atualmente. Sim, muito forte. Exatamente. O livro foi um best-seller no mundo corporativo. E esse indicador hoje ele está, enfim, nos maiores bancos do mundo, nas maiores empresas de telecom, nas maiores indústrias, em todos os momentos, né? Sendo, inclusive, as empresas estão remunerando as equipes pautadas por esse indicador também. Né? Então, o que acontece? Lá em 2006, 2011, ele publicou uma primeira edição do livro, em 2011 ele publicou uma segunda, e algumas empresas começaram a adotar esse modelo, né, de ouvir a voz do cliente através de pesquisas mais digitais, ou seja, depois do CRM, nós tivemos as plataformas de CXM, e isso começou a se tornar de fato mais popular, e aí veio de fato uma era, né, totalmente pautada por métricas de experiência do cliente, que é uma porta de entrada muito louvável para quem começa a trabalhar com a experiência do cliente, pensando na experiência do cliente. Tomás, eu nunca soube sobre esse assunto, eu nunca ouvi falar sobre CX, o que normalmente eu faço para começar? Aí eu te falo. É muito importante que você entenda a sua jornada do cliente, ou seja, um mapeamento de jornada, e tenha constatações sobre indicadores de experiência do consumidor. E o NPS acaba sendo o top of mind, né? Sim. Então, eu acho que assim, não tem uma resposta de um Fordismo, um Toyotismo, não é muito assim, mas esse refinamento veio acompanhando a evolução da tecnologia e através de novas metodologias que foram influenciando na gestão dos negócios, de lideranças de alto escalão, top-down, na verdade, né? Dizendo, olha, vai ser assim que a gente vai medir a experiência do cliente. Isso é muito importante até para o presidente. E as equipes serão remuneradas só se você atender muito bem o cliente, se entregar uma boa experiência. Porque se a gente não conseguir fazer isso, não justifica. E isso, de fato, se tornou um mantra global, né? Então, isso está presente nos 5 continentes, literalmente, sendo falado todos os dias pelas empresas, né? Então, eu acho que essa transformação veio do avanço tecnológico e dessas metodologias também ligadas à gestão da experiência do cliente. E aí, curtiu esse corte? Então tá na hora de você compartilhar também o seu amor com a gente, né? Dá a curtida, aquele comentário, mas principalmente não deixa de se inscrever aqui para acompanhar todos os próximos cortes. A gente não vai parar de fazer conteúdo não, mas eu vou parar 3 segundos para esperar você comentar ou assinar a gente. Beleza? Tô te esperando no próximo.